Olá pessoal, tudo bem? Você pretende ir aos Estados Unidos e a embaixada vai emitir para você um visto B1, B2. Você sabia que com esse visto você pode se apresentar, competir, estudar e até mesmo trabalhar? Meu nome é Daniel Magalhães, sou diretor nacional da Global Visa e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as potencialidades do visto B1, B2, sobre pré-requisitos e também tempo de estadia. A Lei de Imigração dos Estados Unidos diz que a política do governo americano deve ser a de promover as viagens internacionais, também de promover a liberdade de movimentação dos povos pelos Estados Unidos, pelos valores culturais, sociais e econômicos que eles podem trazer. Mas essa mesma lei fala o seguinte: todo solicitante de visto é um imigrante ilegal em potencial até que ele prove o contrário. Para não cair nisso, vamos dar uma olhadinha nos pré-requisitos do visto B1, B2? A Lei de Imigração dos Estados Unidos fala de apenas 3 requisitos para esse tipo de visto. O primeiro deles é ter uma residência fora dos Estados Unidos e não ter intenção de abandonar. O segundo pré-requisito fala sobre ir para os Estados Unidos por um tempo limitado e específico. O terceiro pré-requisito fala sobre ir para os Estados Unidos por um motivo legítimo, seja ele de turismo ou de negócio. Mas é muito importante lembrar que existe um condicionante mais adiante na lei que fala que o solicitante de visto tem que ter condições financeiras para se manter nos Estados Unidos e não correr o risco de ingressar no mercado informal de trabalho. Isso mostra a importância da comprovação financeira na hora da entrevista, sob pena de você ter o visto negado na seção da Lei 214b, que fala justamente sobre a falta de vínculos. O tempo de permanência nos Estados Unidos é um assunto que gera muita curiosidade. Quando você entra nos Estados Unidos, você conversa com o oficial do CBP, na fronteira, e nessa oportunidade ele carimba o seu passaporte. Normalmente, eles escrevem uma data sobre esse carimbo. Essa data, para brasileiros, tem sido de 6 meses. Mas é muito importante que você mantenha coerência entre o seu discurso para o oficial consular e o tempo que você vai ficar nos Estados Unidos. É difícil de acreditar que alguém que vá para a Disney fique 5 meses nos Estados Unidos, por exemplo, e isso pode ser um problema para você quando você tentar renovar o seu visto. Sobre os 6 meses de permanência nos Estados Unidos, é muito importante não extrapolar esse tempo. Quando você extrapola os 6 meses até 1 ano, você recebe 5 anos de inelegibilidade. E quando você extrapola 1 ano adiante, você recebe 10 anos de inelegibilidade. Esse período é um período onde você não pode solicitar qualquer tipo de visto para os Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o B1, B2 e as potencialidades de cada um? Primeiramente, vamos começar com o visto B1, informalmente, visto de negócios. O nome oficial, Temporary Visit for Business. Esse talvez seja o visto que tem mais aplicações. Eu separei as aplicações mais úteis para nós brasileiros e vou apresentar agora para vocês. Talvez a aplicação mais famosa para o visto B1 seja para empregados domésticos. Babás, jardineiros, cozinheiros, motoristas precisam de ter esse visto para viajar aos Estados Unidos com os seus empregadores. No entanto, o visto B1/B2 não pode ser utilizado para esse fim, pois quando você tira o visto B1 sozinho, ele vem com as informações do seu empregador na parte de baixo do visto. Também é obrigatório que os empregados e empregadores viajem junto para os Estados Unidos, ou pelo menos que o empregador já esteja nos Estados Unidos quando o empregado viaje para lá. A segunda aplicação do visto B1 é poder se envolver em transações comerciais, desde que isso não envolva ganhos profissionais ou não gere vínculo empregatício com qualquer companhia dos Estados Unidos. A terceira aplicação do visto B1 é a de participar de reuniões com sócios de um negócio ou então como membro de uma diretoria executiva, com poderes para negociar e assinar contratos. A quarta aplicação para o visto B1 é poder contestar alguma demanda judicial. A quinta aplicação é poder participar de seminários científicos, educacionais ou profissionais. É importante lembrar que se for proferir alguma palestra, essa não pode ser remunerada. A sexta aplicação do visto B1 é poder realizar pesquisas independentes. É bom lembrar que se for um jornalista, talvez você tenha que solicitar um visto I para entrevistar algumas pessoas. A sétima aplicação é poder participar de programas voluntários, principalmente programas voltados para ajuda internacional. A oitava aplicação é para procurar oportunidades de investimentos antes de dar entrada no seu visto E, tão sonhado por muitos brasileiros. A nona aplicação é para estágios em medicina. A décima e última aplicação sobre o visto B1 fala sobre fotógrafos profissionais, músicos e artistas plásticos. Esses podem exercer temporariamente a sua profissão nos Estados Unidos. No entanto, não podem ser remunerados, muito menos podem ter qualquer tipo de ligação com a empresa americana. No caso dos músicos, eles não podem fazer nenhum tipo de apresentação. Para isso, eles precisariam de um visto tipo O.
Eles podem fazer, no entanto, gravações dentro de estúdios, desde que essas gravações também não sejam vendidas nos Estados Unidos. Bom, pessoal, como vocês viram, o visto B1 tem várias aplicações. E eu poderia elencar talvez 10 mais aqui, mas nem todas elas têm aplicações para nós brasileiros. Pessoal, vamos falar agora sobre o visto B2, informalmente conhecido como visto de turismo, formalmente conhecido como Temporary Visit for Pleasure. Esse visto tem utilidades que vão além da nossa imaginação. Eu separei aqui 8 das maiores delas e gostaria de apresentar agora para vocês. A primeira, e sem dúvida a mais óbvia utilidade do visto B2, é o turismo. Nesse ponto, é muito importante você lembrar de manter a coerência entre o discurso para oficial de fronteira e o seu tempo de permanência nos Estados Unidos. A segunda utilidade do visto B2 seria para tratamentos médicos. Nesse ponto, é importante saber que você pode sim passar mais do que 6 meses, desde que você tome algumas medidas administrativas. A terceira utilidade seria a participação em feiras, convenções e conferências. A quarta utilidade seria para dependentes de membros estrangeiros das Forças Armadas dos Estados Unidos. A quinta utilidade seria para dependentes de tripulantes que estejam a trabalho nos Estados Unidos. Nesse ponto, é interessante dizer que pessoas que pretendem tirar o visto D podem solicitar o visto B1 e B2 gratuitamente durante a entrevista. A sexta utilidade do visto seria para estudos recreativos. Esse ponto é muito interessante. Poucas pessoas sabem que você pode estudar nos Estados Unidos sem o visto F, sem requerer um I-20, com uma carga horária, desde que a sua carga horária seja menor do que 18 horas semanais. A sétima utilidade seria para artistas e atletas amadores. O governo americano entende como amador pessoas que não visam remuneração nessas atividades e não têm essas atividades como meio de vida. O atleta ou artista amador pode se apresentar nos Estados Unidos, mas não pode receber nenhum tipo de remuneração. O que pode é receber reembolso pelas despesas que teve com a viagem. A oitava utilidade seriam para noivas que se casem por procuração nos Estados Unidos. Elas podem, então, embarcar para os Estados Unidos para encontrar com seus esposos e solicitar, na entrada dos Estados Unidos, a troca da sua situação junto à imigração. Outra situação que envolve noivas é para noivas que queiram ir para os Estados Unidos casar e pretendem voltar ao seu país de origem. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Deem um like, compartilhem e se tiverem qualquer dúvida, podem deixar no comentário que eu ajudo vocês. Até mais!